os ruídos da fé, se misturam às loucuras humanas. Por que existe tantas seitas? Por que existe tantas religiões? Por que mesmo dentro do protestantismo, tantas igrejas se dividem? Por que acontece de não sermos uma só pessoa, uma só voz, uma só visão, seguindo a Jesus Cristo e a Deus? Essa é a essência do Evangelho. Deus trouxe o entendimento e a luz aos homens, para que entendessem que há um reino, a salvação e a fé. O reino é um reino de perdão, de misericórdia, de amor, de fazer algo pelo próximo sempre. Se algo te sobra, dê a quem não tem. Esse é o reino. Essa é a mensagem do reino, cujo rei é Jesus. A salvação é estar fora das mãos e do domínio de Satanás, que dominou Eva e fez Adão pecar, e voltar a estar no domínio do Espírito Santo, que direciona todos a Deus. Precisamos entender que de tempos em tempos Deus separa homens para sacudir a terra, para que a religião não engula a verdadeira fé. Como Jesus disse aqui, que o homem tem mania de criar dogmas e tradições e fazem outros seguirem pelo medo. E pelo medo as religiões se impõem e pela falta de conhecimento conseguem espaço. Loucos sempre vão aparecer para dizer loucuras contra tudo que já foi firmado no Evangelho. Vão dizer que Deus não é Deus, que Jesus jamais foi Filho de Deus, que Jesus Cristo nem chama Jesus Cristo. Tantas loucuras se ouvem por aí espalhadas. E os ouvidos que não estiverem atentos, pela argumentação dessas pessoas, cederão e duvidarão do Evangelho. Mas a palavra diz que, ainda que venha um anjo e te traga uma palavra diferente da que está escrita, não acrediteis porque seja anátema, ou seja, maldição. Vocês acham que o tempo que Adão e Eva viveram, havia alguém escrevendo alguma coisa? Quando é que a escrita veio a acontecer no mundo? Cerca de 1500 anos depois? E como ficou registrado a história de Adão e Eva? Deus. Deus revelou a Moisés através do Espírito Santo. Deus revelou a todos os outros que escreveram a Bíblia, que foi escrita durante tanto tempo. E não apenas foi escrita em um século. Assim, vários escritores compuseram a literatura bíblica. E a Bíblia concorda em si mesma, sendo tantas pessoas diferentes que a escreveram. Isso por si só mostra o zelo de Deus pela sua palavra. Então vamos dizer que a Bíblia foi traduzida do grego koiné e do hebraico, que foi onde ela foi escrita, para outras línguas, ela perdeu sua essência? Não. A tradução pode mudar algumas palavras, como por exemplo, no nosso vocabulário tem saudade, mas no inglês não tem saudade. Tem lembrança, que não é a mesma força, o mesmo impacto de uma saudade. Então, algumas palavras são substituídas, mas a essência não pode se perder. E quem cuida disso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, descaracterizar a mensagem da Bíblia é função de Satanás. É função daqueles que seguem a Satanás, que têm a mente argumentativa, que conseguem enganar a muitos. Cuidado com os falsos profetas, eles já estão aí espalhados. Criaram diversas religiões, dividiram outras. Isso é Satanás, não é Deus. A essência do Evangelho é amar ao próximo, reconhecer Deus como o primeiro lugar na sua vida e fazer ao bem a quem você puder. Esse é o verdadeiro Evangelho. Reconhecer que Jesus é Senhor
e que te salvou, porque você creu na sua salvação. Todo o resto é dogma, é maneiras, preceitos de seguir, de cultuar a Deus, que servem apenas ao homem, a Deus não. Deus não vê o homem por fora, se ele é barbudo, se ele é careca, se ele é preto, se ele é branco, se é amarelo, se é japonês, se é chinês. Deus vê o homem por dentro, e por dentro todos somos iguais, com uma diferença: o que está dentro do coração de cada um. Deus vê o que está no coração de cada um. Essa é a diferença, é como Deus vê. E nós precisamos entender isso e parar de ficar seguindo pessoas loucas que aparecem, vozes que parecem conhecer tudo. Vamos estudar a Bíblia, vamos ler. O que precisamos está escrito na Bíblia, não está em nenhum outro livro diferente. E se nós passarmos a conhecer a palavra, vamos ver que os homens são loucos. Lutero, monge, no século XVI, vendo que a Igreja Católica vendia indulgências, ou seja, vendia a salvação que Jesus deu de graça a todos, começou a criticar a Igreja pelas coisas e que ela fazia. E listou 95 teses e pregou na porta da sua igreja. Ele era um monge católico. Foi excomungado, perseguido para a morte, e causou uma cisão na igreja que levou à revolta e à ira das pessoas, porque viram que a igreja estava ficando milionária e o povo paupérrimo. Errais por não conheceres as Escrituras, que testificam de mim. Essa é a palavra viva de Deus que está inserida na Bíblia. Temos que conhecer a palavra. Vamos deixar essa preguiça de lado, de ouvir pela boca dos outros, e vamos começar a ler a Bíblia. O que precisamos saber está ali, no livro sagrado. E quando alguém disser coisas loucas, nós vamos nos indignar, porque o Espírito Santo vai estar conosco. E nós não vamos aceitar essas coisas loucas. Há muitas doutrinas sendo espalhadas, dogmas religiosos, formas de proceder diante de Deus. Eu vejo hoje, quando eu vou nas igrejas, que o levita, aquele que louva a Deus, também vira pregador e começa a pregar lá no culto. Invariavelmente todos fazem isso. Ora, a Bíblia diz que a igreja de Deus é um lugar sagrado, de ordem. Quem canta, canta, louva, não prega. Quem prega, prega. Então, cada um na sua função, desempenha a sua função. Não queira ser aquilo que não foi chamado. Deus chamou alguns para pregadores, outros para cantores. Cada um cumpra a sua função e não queira entrar na função do outro. Cada um ordenadamente. Se o soldado for general, o general vai virar soldado. E assim por diante, o exército vai se confundir nas coisas que tem que fazer? Não, é preciso haver ordem. Loucuras a gente vê na igreja. Já ouvi gente dizer assim, enquanto louvava: abre esse bocão seu porque você está cantando é para Deus. Ora, e ele está cantando para quem? Se ele está cantando para Deus, ele não vai ter tempo no seu louvor de ver quem está cantando e quem não está. Toda a sua consagração e louvor que sai da sua boca tem um alvo, uma direção. Deus, não é o povo. Então precisamos entender que há religiões, que há preceitos humanos, que há pessoas que estão dividindo em vez de unir, porque cada um tem a sua mente, cada um quer criar a sua igreja. E aí, como é que fica? Por isso devemos voltar às Escrituras, como os cristãos de Bereia, que enquanto Paulo falava, eles observavam as Escrituras para ver se Paulo falava concernente a elas. Vamos para os cultos da maneira que vamos para festas e aniversários, sem a mente aberta para ouvir claramente o que está sendo dito, para ver o que está dentro da palavra e o que está fora da palavra. Já vi tantas loucuras, tantos pregadores falarem tanta merda, desculpa o termo, no altar do Senhor. Por isso, não vamos pôr a culpa na igreja A, B, C ou D.
A responsabilidade é nossa de conhecer o Evangelho. A responsabilidade é nossa de procurar a verdade, o caminho e a vida. A nossa responsabilidade é pessoal com Jesus Cristo. E quando nós estivermos diante dele na eternidade, a gente não vai poder dizer, ah, mas o pastor falou isso, ah, mas o padre me enganou. Não. É você e Jesus Cristo. É você e suas ações diárias. É você e seu histórico. Está tudo ali registrado. Então vamos aprender a buscar a palavra, a ter entendimento. Vamos ser mais autênticos e menos levados e influenciados. Jesus Cristo está às portas. Não há espaço para estarmos contra ele num caminho contrário, seguindo a loucos que nos levam a loucuras. Está na hora de sermos de Deus, fugir das bobagens, das falácias, dos loucos e viver um caminho reto diante de Deus. Que cada um entenda que a responsabilidade é pessoal. Cada um vai ter que ver a sua história ser passada diante dos seus olhos e diante de Deus. Não haverá como dizer, eu não fiz isso. Amém? Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre eternamente. Em nome de Jesus.